Sabe quando a gente pensa num jardim? O que vem à mente, assim, de primeira? Paz, tranquilidade, talvez um refúgio da correria do dia a dia. Mas a nossa análise de hoje vai propor uma ideia bem diferente. Até radical. O jardim como uma arma. Um palco para demonstração de poder absoluto. Pois é, a gente vai mergulhar em como as plantas, as fontes e as estátuas de Versalhes se tornaram uma das ferramentas de propaganda política mais eficazes da história. A pergunta parece simples, né? Para que serve um jardim? As respostas parecem óbvias: relaxar, cultivar umas flores, ter um contato com a natureza, e na maioria das vezes é isso mesmo. Mas em Versalhes a resposta era outra. Uma resposta muito mais complexa e, olha, muito bem calculada. E é essa ideia que muda tudo. Versalhes não era um refúgio da política, era a política em si, só que por outros meios. Cada cantinho ali foi projetado não para o lazer, mas para comunicar uma mensagem muito clara e francamente esmagadora de autoridade. Ok, para a gente entender o tamanho da revolução que foi Versalhes, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender de onde ele veio. E essa história não começa na França, não. Ela começa na Itália, com um conceito de jardim bem diferente. O Jardim do Renascimento era basicamente a materialização do pensamento humanista. A ideia aqui era que a razão humana podia impor uma ordem, uma harmonia sobre a natureza. Era um espaço para passear, para conversar e, principalmente, para pensar. Era um jardim feito para o intelecto. E aqui a gente vê o contraste de forma muito clara. O barroco francês, ele não joga fora a ideia do Renascimento. Ele pega essa ideia e amplifica, leva ao extremo. A escala deixa de ser humana para se tornar monumental, e a intenção deixa de ser a contemplação para se tornar a subjugação política. É a transição perfeita do diálogo para um monólogo. Pensa assim, o jardim renascentista meio que conversa com o visitante. Já o jardim de Versalhes, ele dá uma ordem. Ele não foi feito para que as pessoas pensassem, mas para que se sentissem pequenas diante do poder do rei. Então, qual era o cálculo político por trás dessa decisão, assim, monumental de construir Versalhes? Pode ter certeza que não foi um capricho estético. Foi uma estratégia fria e muito bem calculada. O ponto de partida de tudo isso é um trauma de infância. O Luís XIV, quando era criança, viu a nobreza se rebelar contra a coroa e teve que fugir de Paris. Essa humilhação marcou ele para sempre e ensinou uma lição. A nobreza precisava ser vigiada e controlada. E a partir desse trauma, ele bola uma estratégia em 3 passos. Primeiro, neutralizar a nobreza. Segundo, criar um símbolo físico inegável do seu poder absoluto. E terceiro, usar esse símbolo como propaganda para o resto do mundo. Versalhes era a solução para esses 3 problemas de uma vez só. E essa metáfora da gaiola dourada nossa, é perfeita. Ao forçar os nobres a viverem em Versalhes, Luís XIV tirou eles de suas terras, de suas bases de poder, e manteve todo mundo ocupado com uma rotina sem fim de rituais, de etiquetas, e isso drenava a energia e o dinheiro deles e impedia qualquer tipo de conspiração. Mas como exatamente o design do jardim conseguia fazer tudo isso? A resposta está em cada detalhe. Vamos agora desconstruir as armas que foram usadas nesse verdadeiro arsenal de controle. A primeira declaração de poder foi a própria construção. O terreno era um pântano, um lugar considerado horrível, inóspito. O ato de transformar aquele caos num dos jardins mais ordenados do mundo já era por si só uma vitória simbólica do rei sobre as forças da natureza. E essa filosofia, essa ideia de controle, se estendia para absolutamente tudo. A vegetação não foi escolhida pela sua beleza botânica, mas sim pela sua capacidade de ser disciplinada, de se submeter a uma forma imposta. E isso fica super claro nos exemplos. As tilhas, por exemplo, não foram plantadas de qualquer jeito, mas em fileiras perfeitas, para criar linhas retas que reforçavam a perspectiva. O bucho virou quase um material de construção, podado em formas geométricas extremas, e as laranjeiras cultivadas em estufas caríssimas no norte da França, elas eram a prova viva de que o poder do rei podia até dobrar as estações do ano. E o mesmo princípio valia para a água, um elemento que parece tão selvagem, tão indomável. Em Versalhes, a água foi forçada a se curvar à vontade do rei, por meio de uma engenharia que nunca tinha sido vista antes.
E aqui tem um detalhe dos bastidores que é fascinante. Mesmo com uma máquina gigantesca bombeando água do rio Sena, não tinha água suficiente para todas as fontes funcionarem ao mesmo tempo. A solução? Uma ilusão. Uma equipe de operadores se comunicava por apitos para ligar e desligar as fontes conforme o rei ia passando, criando um espetáculo de abundância que existia só para os olhos dele. Ou seja, o ponto central é este. Nada, absolutamente nada ali era por acaso. O eixo principal que sai do quarto do rei, os partés que parecem bordados feitos para o olhar dele, as estátuas que o comparavam ao deus Apolo, os canais que refletiam o céu, tudo servia a um único propósito: glorificar o poder absoluto. Acontece que um sistema tão rígido, tão dependente de uma única figura central, não podia durar para sempre. E o jardim, mais uma vez, funcionou como um espelho perfeito das mudanças políticas que estavam vindo por aí. E a gente vê essa mudança claramente nos reis que vieram depois. Com Luís XV, o interesse já se desloca do espetáculo público para o prazer privado, para a ciência. Já com Luís XVI e Maria Antonieta, a mudança é ainda mais radical. Eles criam uma paisagem natural, idealizada, que era um verdadeiro refúgio da vida na corte. Essa transição é, no fundo, filosófica. A natureza, que para Luís XIV era uma força a ser dominada, para Maria Antonieta se tornou um refúgio idealizado. O jardim de estilo inglês, com suas formas que parecem regulares, com sua aparência mais selvagem, era o oposto completo da rigidez de Versalhes. E essa frase resume tudo. A história do paisagismo em Versalhes acompanha, com uma precisão quase cruel, a ascensão, o auge e o início do colapso do absolutismo francês. O exemplo de Versalhes nos mostra que o design, a arquitetura, a paisagem, nada disso é neutro. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se as paisagens podem ser tão carregadas de significado político, que mensagens, talvez sutis, sobre poder, sobre controle, sobre quem pertence e quem não pertence, os nossos próprios espaços públicos estão transmitindo hoje em dia? Fica aí a reflexão.